Pessoal, eu queria compartilhar com vocês o caso da Carol e da filha dela, Pietra, que tem trissomia 18. Porque é uma história muito linda e que ela mostra como é fundamental para reescrever, para ressignificar um diagnóstico e para que a criança tenha uma evolução surpreendente, a união, o elo entre a equipe médica e de saúde, a família e as redes de apoio. Então, nesse sentido, eu agradeço a Carol pelo seu depoimento, a Pietra pela oportunidade da gente poder participar da sua vida e a Marília, representando a Síndrome do Amor, por essa conexão que eu espero que traga muitos frutos e muita esperança para muitas famílias. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Caroline, tenho 23 anos, moro em Olímpia, tenho cabelo castanho claro, estou com uma blusa cinza, uso óculos, sou branca, atrás de mim tem uma parede branca. Bom, eu estou aqui hoje para contar um pouquinho da nossa história para vocês e da tão famosa, Síndrome de Edwards. Bom, eu engravidei com 17 anos, minha primeira gravidez, não pensava em ser mãe, não foi nada planejado e tive uma gravidez a termos tranquilo, mas tive 3 sangramentos, um com descolamento de placenta, mas na minha gravidez não descobri nada, foram feitas todas as ultrassons, todos os exames possíveis, mas a termos uma gravidez se desenvolveu normalmente a critério médico. Quando a Pietra nasceu, na verdade, no nascimento dela, ela nasceu, chorou, mas a termos ela era um neném muito pequeno. Pietra nasceu com 1,842 kg. E a termos já foi direto para a incubadora, ficou no oxigênio na incubadora mesmo. E meu parto foi também tranquilo, não tive muitas intercorrências, Demorou um pouco mais porque minha bolsa tinha rompido há 4 dias, então tinha alguns reparos, vamos dizer assim, a ser feito. E aí eu fui pro quarto, os médicos vieram me falar que a Pietra, nas primeiras 24 horas de vida, tinha feito a primeira apneia e ia precisar de uma UTI. Mas eu não sabia da síndrome, não descobrimos na gravidez, Quando nasceu também ninguém suspeitou de nada, porque ela apenas parecia um bebezinho prematuro. Aí foi transferida para UTI, onde ela ficou 56 dias, mas também nos 30 primeiros dias de vida dela que o médico suspeitou que ela poderia ter alguma coisa, porque o dedãozinho da mãozinha dela era diferente dos outros, bem pequenininho. Então ele veio, me sugeriu fazer o cariótipo, mas na época estava sendo cobrado. Eu não tinha o dinheiro para fazer e perguntei para o médico o que ia mudar isso na nossa vida. Se isso ia ser para tratá-la no hospital ou para ter um diagnóstico. Ele atualmente falou pra gente que ia ser só apenas um diagnóstico, que eu ia ter que correr atrás de outras coisas, mas ali já estava sendo feito tudo que podia para a vidinha dela. Então ela saiu do hospital com 56 dias de vida, veio para casa, um bebezinho normal, apenas usando sonda para se alimentar. E aí eu dei entrada em toda a papelada para poder passar ela com o geneticista para ver esse possível diagnóstico. Ela foi para casa, só que antes da gente consultar ela teve a primeira pneumonia. Na primeira pneumonia também cheguei no hospital sem diagnóstico, o médico perguntava o que tinha. Eu não sabia, sempre falei, tem algumas doenças, sim, que eles falavam para mim, mas não tínhamos certeza de nada, nem a possível síndrome de Edwards. Então ela internava, saía do hospital e eu sempre digo que quando a gente não tinha o diagnóstico, ela sempre era cuidada de uma maneira, como tudo que era feito, que podia ser feito naquele momento, era feito, até que não se tinha o diagnóstico. Até que a gente conseguiu a consulta com a geneticista e na nossa primeira consulta ela já falou pra gente que a Pietra poderia ter síndrome de Edwards. Ela só não confirmou na primeira consulta porque para se confirmar a síndrome de Edwards precisa do cariótipo. Só que o suporte que ela deu pra gente foi
a chavinha que virou para a vida, porque ela falou pra gente que seria difícil se a Pietra realmente tivesse a síndrome, que era para mim também acreditar no 5% de chance de não ter, mas também que ela tinha 95% de chance de ter. Mas que tudo que poderia vir daquilo era uma vida que eu teria que cuidar, que a gente teria que amar, que é o mais importante, porque é o filho da gente, né? É um nenenzinho que eu estava carregando ali, recebi esse choque, comecei a chorar sem parar, porque o nome era feio, né? Vamos dizer assim, um nome horrível que eu estava recebendo para um bebê tão lindo, e a minha filha. Então eu comecei a me desesperar e ela falou pra mim: Carol, não vai ser fácil se ela tiver, vai ser complicado, vocês vão ter que ter muito cuidado, mas bebês com síndrome de Edwards existem milhares, mas a Pietra, filha da Carol, com síndrome de Edwards, existe uma. Então a gente sempre tem que acreditar no filho da gente, foi o que ela me disse. E aí a gente foi pra casa, né? E uma das coisas também que ela falou que não era pra gente ir pra internet. E a primeira coisa que a gente faz é fazer o quê? Ir pra internet. Chegamos, fomos pra internet. Primeira frase que lemos na internet: síndrome de Edwards é incompatível com a vida. Poxa, falar isso do meu filho é crueldade demais, né? Então, naquele momento eu prometi pra mim uma coisa, que Pietra corria risco de vida? Corria. É grave? É grave. Independente se ela tivesse ou não, ela já tinha milhares de complicações. Então, eu prometi para mim mesma que eu seria a mãe que ela merecia e que eu iria fazer de tudo, mas é assim, de tudo mesmo, por aquela vida que Deus tinha me confiado. Então, a gente voltou, colheu os exames e voltamos na consulta. E veio o diagnóstico: Pietra tinha síndrome de Edwards, mas nesse meio de todo o tempo eu já tinha me entregado a um sofrimento sem fim. Já tinha me entregado a um luto que eu não estava tendo, mas é a primeira coisa que a gente faz quando a gente recebe esse diagnóstico, porque eu tive um médico que acreditou nela, só que a partir desse médico, depois eu tive milhares de outros médicos que não acreditaram. E não acreditam até hoje, muitos deles, infelizmente. Mas como falar disso de uma vida, né? Independente se a criança viveu na barriga da mãe, se ela viveu segundos quando ela nasceu, se ela viveu 6 anos, se ela viveu 30, se ela viveu 40 anos. Esse coração bateu um dia, esse coração teve vida um dia, independente se foi dentro ou fora da barriga. Então foi nisso que eu me apeguei, na vida dela. Vivi esse luto muito tempo, até me autocurar, né, para conseguir ainda assim cuidar dela melhor e saber que enquanto ela tivesse vida, eu iria fazer o meu máximo. E enfim, a Pietra teve sérias complicações, ela teve 9 pneumonias repentinas por broncoaspiração. Mas assim, os cuidados a gente foi correndo muito atrás, né? Porque a gente ia no médico, pegava o que ele podia oferecer, ia no outro, pegava o que ele podia oferecer também. E a gente foi levando isso. Não é fácil, é muito difícil, gente. Não tô aqui para romantizar nada, porque não cabe a mim isso, porque eu sei que eu vivo momentos imensos de felicidade, de emoção, mas também a gente vive muitos momentos difíceis que a gente acha que não vai acabar nunca. E procurar tratamento, né? Eu sempre falo que esses bichinhos, né, que a gente tem é sempre fazer manutenção. Esses nenezinhos da gente, que a gente sempre tem que cuidar do fio de cabelo até a ponta do dedão, né? Porque você tem que fazer manutenção também no cabelo, você tem que saber se o olhinho tá funcionando, tá enxergando, se o coraçãozinho tá batendo de forma certa, se o pulmãozinho tá respirando, recebendo o ar direitinho, se o abdômen tá tudo certo. Então é a famosa manutenção que eu sempre falo. E tudo isso, né, não vou falar pra vocês, porque se eu ficar aqui sempre contando, ontem mesmo a Pietra teve uma intercorrência, amanhã ela vai ter outra, hoje ela pode estar tendo outra. Sempre cuidados, né, sempre
conseguir os especialistas que realmente olhem para o filho da gente como vida, olhe para eles como crianças, né? Esqueça que eles têm uma síndrome. Olhe para o que tem ali, para o que tenha cuidado ali, né? Porque, como eu disse, foram 9 pneumonias de repetição. Os médicos sempre me falaram, cara, é pneumonia, só que ninguém também nunca me dava muita atenção. Aí a gente vai mudando de médicos, mudando de especialidades, até que me deram atenção e fizeram o pedido para fazer traqueostomia na Pietra. Pietra fez traqueostomia com 2 anos e 9 meses e gastrostomia também. Teve muitas intercorrências nessas 2 cirurgias. O organismo rejeitou a gastrostomia primeira, ele abriu todo em volta, teve que expulsar. Mas nessa expulsão, dou graças a Deus, porque a gente fala foi muito sofrido também, mas a gente descobriu que ela tinha um pâncreas ectópico, um divertículo de Meckel no intestino. Foi tirado, graças a Deus, os 2 era benigno. E graças a essa complicação que trouxe como que eu posso dizer, tirou, né, esse mal que um dia poderia causar totalmente esse mal para ela, ela poderia ter ido embora sem a gente saber do que realmente ela tinha falecido. E fez outra gastrostomia, que também não é fácil cuidar. Não vou aqui também romantizar que a tráquea gastro salva a vida da minha filha, como salva de tantas outras crianças, mas também não é fácil. Então, se eu falar aqui que alguma coisa é fácil, não é. O gostoso é a criança, o resto é complicado. Como eu também sou mamãe da Areta, que tem 3 anos e acha a maior dificuldade da vida cuidar dela. Sempre choro, porque parece que a Pietra eu consigo ir lá e cuidar dela como se eu estivesse vendo o problema dela. A Areta eu sento e choro, falo, meu Deus, né? O que eu faço aqui? Então, assim, gente, também nos últimos meses, desde dezembro de 2020, a Pietra apresentou outros tipos de problemas sem ser relacionado à síndrome, vamos dizer assim. Ela teve uma reação alérgica a leite, que encarregou 5 choques anafiláticos, que a gente quase perdeu ela por um choque anafilático que não tem nada a ver com a síndrome. E fomos para o hospital, demoramos muito tempo para descobrir. E em toda essa confusão que a gente estava vivendo, a gente estava sem chão, porque os médicos olhavam pra gente e falavam assim, Carol, a Pietra já tem uma síndrome muito grave e agora uma alergia grave dessa que a gente nem sabe os gatilhos que tem e como que a gente cuida, né? Muitos médicos, até mesmo médicos particulares, a gente pagava milhões de consultas e a gente chegava lá e eles não cruzavam o braço, mas eles também falavam, Carol, eu não sei o que eu faço. E aí também nesse período, a gente em contato com a Marília da Síndrome do Amor, ela falou, Carol, eu tenho um contato do Elo 21, que é a doutora Carla, a gente vai ver se ela pode conversar com você, né? E aí eles me escutaram nesse período todo, todas as minhas angústias, tudo que a Pietra estava passando, e resolveram também dar um suporte pra gente com toda a inteligência que eles têm desenvolvido há anos também, com as crianças com síndrome de Down, que querendo ou não a gente está ali lado a lado, né? Um dia vamos ser muito reconhecidos como essas famílias também conseguiram ser reconhecidas e serem respeitadas, né? Porque é o que a gente mais quer. Porque a gente está falando de uma vida, a gente está falando, vamos dizer, da minha filha e do filho de tantas outras mães que querem só um tratamento. A gente quer cuidado, a gente quer tratamento. Porque, vamos supor, a doutora Carla mesmo falou pra mim, Carol, qual a sua expectativa? E eu vou falar pra vocês, gente, eu não crio expectativas, porque expectativas doem. Dói muito eu criar expectativas, como várias mães falaram, Carol, vai em tal médico que ele vai te ajudar. Eu chegava no médico e ele falava, eu não posso te ajudar. Então, tipo, eu só escutava o não cruzava os braços e ia pra outro médico. Então, aqui eu cheguei também, conheci toda essa equipe, eles me deram todo o suporte, eles olharam pra Pietra como criança, como, tipo, a Pietra tá enfrentando um problema, vamos ajudar ela. E cada um me deu um suporte, cada um veio, Carol, ó, faz isso, Carol, tenta isso, vamos pedir uns outros exames. E também, graças a Deus, hoje eu posso falar que a gente passou essa fase de alergia alimentar. Hoje a Pietra se alimenta totalmente diferente, né, vamos dizer assim. E também a gente passou mais essa fase. Então, gente, fácil não é
é totalmente difícil, mas é o filho da gente, é o amor da nossa vida e vou continuar fazendo o que eu faço. E você, mãe, que está me ouvindo hoje, você, família, que recebeu um diagnóstico difícil, se talvez, né, o jeito de te entregar esse diagnóstico foi difícil, não se apegue a isso. Mostre para o médico que você quer o seu filho, independente de qualquer síndrome. O filho é seu, você quer cuidar, você quer amar, porque eu costumo dizer isso. A gente quer o filho da gente independente de diagnóstico. A gente quer independente do tempo que a gente vai ter. Porque às vezes as pessoas falam assim, é fácil para você falar com a sua filha que vai fazer 6 anos. Mas e o medo que eu também passo? É o mesmo medo que a mãe que perdeu o filho na barriga. A gente carrega todo esse medo, por isso que quando eu sempre falo, eu falo abrangendo todas as mães, porque a gente está no mesmo time. Então, se eu pude te ajudar de alguma forma, te confortar de alguma forma, né? Mas segue a sua vida, segue o seu instinto de mãe, não deixa, ensina para esse médico que ele está te dando um diagnóstico difícil e que a morte não é a solução. A morte é a última coisa que a gente vai chegar lá, e todo mundo vai, porque eu estou aqui hoje, posso morrer primeiro que a minha filha, como tantas outras mães podem ir embora e o filho ficar. Então a morte é a última coisa que a gente vai conversar. E para você médico que se estiver me escutando, assim, um pedido de mãe, quando uma mãe recebe um diagnóstico difícil, não precisa ser só da síndrome de Edwards, porque tem milhares de diagnósticos aí que também é doloroso e também é muito difícil. E vai ser muito difícil para essa mãe cuidar desse filho. Então eu queria pedir de coração para você que você faça um plano para essa vida que vai chegar. Mostre para a mãe que o balão de oxigênio não é assustador, como foi para mim lá atrás. Mostre para a mãe que a traqueostomia pode salvar a vida do seu filho, que a gastrostomia vai ajudá-lo a se alimentar e que mais para frente ele pode sair de tudo isso, mas que ele vai precisar desse suporte e para depois sair de tudo isso. Que vai ser mais fácil, que não é assustador ir para uma UTI. Pelo contrário, a UTI é um dos melhores lugares que a gente pede hoje em dia, depois que a gente aprende que lá é o melhor cuidado. Então, assim, só faça planos. Mostre para essa mãe que talvez o quartinho lá, que é só a cama, que é um guarda-roupinha, uma cômoda, vai ter mais alguns acessórios, mas é pelo bem daquela criança. Não assuste ela. O diagnóstico já é difícil receber. Isso dói demais, isso vai machucar a gente, isso vai acabar com a gente. Então, você não precisa vir com a frase, seu filho vai morrer. Isso a gente já vai estar sabendo na hora que a gente receber o diagnóstico. Então, a gente só espera que, diante de tudo, que só seja feito planos, entendeu? E não um plano funerário, tá? Talvez possa doer isso que eu tô falando, mas eu só quero dividir com vocês tudo o que eu passei e também o que eu não passei, porque o que eu não passei eu não quero que outras mães passem, tá? Então, assim, que possamos ser só seres humanos, independente de diagnóstico. Essas são as minhas palavras para todos vocês, tanto profissionais quanto famílias, e espero de alguma forma que a minha história, a história da minha pequena, aqueça o coração de vocês e leve esperança para vocês também. Um beijo e fiquem com Deus. Bom, e tudo isso, né, toda essa história, eu não poderia deixar de deixar uma palavrinha, né, um agradecimento à Síndrome do Amor, que eu encontrei a Síndrome do Amor, Pietra estava com 6 meses de vida, e foi, né, nas procuras na internet, procura por mães que tinham uma criança, porque até então eu era sozinha, né, na região, e tinham outras crianças, claro, mas estava perdida ali, né, fazia pouco tempo que eu tinha recebido o diagnóstico, porque eu tive o diagnóstico da Pietra com 4 meses de vida, então eu estava perdida procurando caminhos, procurando rumos, e aí eu achei a Síndrome do Amor, e me cadastrei, porque tem o site, né, síndromedoamor.com.br, e a gente se cadastra lá e a gente é direcionado para grupos de WhatsApp, onde tem milhares de mães prontas para acolher a gente, para já deixar a sua experiência, né, e alguns desses caminhos que eu falei para vocês.
e agradecer a Marília, né, com toda a garra, com toda a força que faz tudo isso acontecer, né? Porque acho que eu não estaria aqui hoje contando, dividindo a minha história com vocês se também não fosse ela deixar esses caminhos abertos pra gente, né? Porque se não tivesse uma pessoa lá atrás que reunisse todo mundo, que colocasse todo mundo ali nos cantinhos, né, que são os nossos grupos, a gente não chegaria a lugar nenhum, né? A gente ia viver procurando. Então hoje a gente já tem um caminho mais fácil, né? Então todo o meu carinho, toda a minha imensa gratidão a Marília e essa conexão, né, da Marília, da Síndrome do Amor com o Elo, que foi nessa conexão deles, nessa conversa que a gente chegou até aqui, que a gente teve um suporte de vida mesmo, de amor, de carinho, que abriu nossos olhos no momento que a gente estava totalmente sem chão, sem caminhos para seguir, porque seguir o caminho da síndrome era uma coisa, mas seguir o caminho de tudo que a gente estava passando, que a Pietra entrou totalmente fora disso, né? Então, chegar aqui, ser acolhida, ser abraçada, né? Como uma segunda casa. No caso, a terceira, que aí a gente teve a segunda casa, que foi a Síndrome do Amor, que é relacionada à síndrome, mas agora a gente tem a terceira casa que a gente pode recorrer, né, a um colo, vamos dizer assim, que é o Elo 21. Porque aqui a gente encontra tudo, gente. Se eu falar aqui, eu tô aqui, eu já parece que tem alguém abraçando aqui atrás e falando, calma que vai ter um caminho, que vai dar certo. Então, assim, minha imensa gratidão à sensacional equipe do Elo 21 também, que abraça nós, que chegamos agora aqui, mas que já vem abraçando milhares e milhares de mães e famílias e crianças lá atrás. Porque, gente, isso aqui é sensacional, tá? Eu morava aqui nesse cantinho que eu tô, ficaria aqui com toda a minha família, porque juntar amor com amor, vocês sabem o que pode dar, né? É amor, é só isso.